irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e o amor da Virgem Maria e seu castíssimo esposo São José esteja conosco em mais uma sexta-feira de Quaresma. Amém, irmãos? Hoje quero falar de um padre que ainda não é santo, mas já é considerado servo de Deus. Estou falando do Padre Léo. Léo Tarcísio Gonçalves Pereira nasceu em 9 de outubro de 61 em um vilarejo no sul de Minas Gerais chamado Biguá. Desde criança ele quis ser sacerdote. Quando procurou o seminário, não foi aceito, porque era muito humilde e não tinha nem roupas suficientes para entrar. E ali ele resolveu trabalhou como torneiro mecânico, trabalhou em uma fábrica de armas em Itajubá, Minas Gerais, namorou, noivou, mas o seu coração queria ser um homem para o coração de Jesus. Então, ele voltou ao seminário e, em 1990, tornou-se sacerdote. Ajudou na formação de vários religiosos e sacerdotes, porém, em seus atendimentos, ele sentia que aquele ambiente precisava de um lugar que acolhesse os jovens drogados, que se prostituíam, aidéticos. Então ele fundou a comunidade Betânia, que era um ambiente que proporcionava um jeito novo de viver de maneira plena e saudável. A comunidade de Betânia não é um centro de recuperação, nem uma clínica de tratamento. É um lugar acolhedor que recebe a todos como o próprio Jesus Cristo. Mas foi na Canção Nova, através da renovação carismática católica, que o Padre Léo ficou conhecido nacional e internacionalmente. Com seu jeito alegre e irreverente, que amava a Sagrada Escritura, com exemplos do dia a dia, ele convertia vários corações. Além de um pregador que arrastava multidões, ele escreveu 7 livros. Veja alguns vídeos sobre o Padre Léo. Se nós não tomarmos posse do milagre aqui dentro, em primeiro lugar, o milagre precisa acontecer no meu coração. Eu já falei isso aqui no acampamento passado. Tudo na vida que existe de concreto lá fora, primeiro existiu na cabeça, e antes de existir na cabeça, existiu no coração. O maior problema nosso, não experimentamos milagres fora, porque não pensamos em milagres, pensamos no pior, pensamos na desgraça, pensamos que nada vai dar certo, pensamos que tudo vai dar errado, e ficamos julgando, fazendo que nem os israelitas, jogando a culpa, porque você tirou nós de lá, Moisés. Ora, gente, o Moisés tinha condição de pegar à força 600 mil pessoas e pôr eles para ir no deserto? Foram porque quiseram aquelas andas. Ninguém é culpado pelo mal que você está vivendo, não. Pare de culpar pessoas, pare de culpar a sua família, pare de culpar o passado. Pense no milagre em primeiro lugar, mas para pensar nesse milagre, gesta o milagre. Deus não age em nossa vida a não ser com a nossa
absoluta liberdade de consciência. Deus não nos violenta. Jesus disse: eu estou à porta e bato. Se você abrir e sair da frente, eu entro. Porque não adianta não, se abre a porta e fica parado. O que você quer? Que a pessoa vai entrar? E às vezes tem algum que ocupa a porta todinha na largura. Lembra dos discípulos de Emaús? Jesus caminhou com eles um dia inteirinho. Aí quando chegou de tardezinha, Jesus ia indo para frente, eles falaram o quê? Fica conosco, Senhor. Já é tarde, o dia declina. E se eles não tivessem convidado Jesus para entrar? Jesus ia insistir? Não. Jesus não entraria? Nós recebemos de Roma um documento chamado New Obsta, que significa nada consta, ou seja, vocês estão autorizados a abrir o processo de beatificação do nosso querido Padre Léo. No dia 7 de março de 2020, às 16 horas, a abertura do processo de beatificação do Padre Léo e a elevação dele a servo de Deus. Toda causa, primeiro a pessoa se torna um servo de Deus. Para que as pessoas possam olhar para ele e perceber que ele serviu a Deus nessa terra, né, como alguém que fez a vontade de Deus. O processo canônico é um longo caminho e pode demorar anos. A fase diocesana de investigação é sigilosa e, após concluída, vai para a Congregação para as Causas dos Santos. Inicia a fase romana, que analisará todo o material enviado para comprovar as virtudes heróicas, mas é o Papa quem autoriza o título de venerável. Então é preciso comprovar o milagre para ser declarado beato. O próximo passo é comprovar outro milagre para se tornar santo, mas esse deve acontecer após a beatificação. Celebrar a abertura do processo de beatificação do Padre Léo é nós termos a certeza de que o Padre Léo continua vivo. Mais do que uma honra, é uma graça muito grande para nós que convivemos com o Padre Léo e para a igreja. Por hoje a gente entender que santo não é aquele que nasceu santo, é aquele que busca ser santo. Porém, após 16 anos de sacerdócio, ele teve um câncer no intestino e faleceu por infecções generalizadas. Mas até hoje as suas pregações ecoam nas redes sociais e no ano passado foi aceito o seu pedido de beatificação. Eu convido você, meu irmão e minha irmã, a proclamar a santidade desse padre que converteu tantos corações, porque quem proclama a santidade de alguém é o povo. E se a voz do povo é a voz de Deus, tenho certeza que o Padre Léo, onde está, vai interceder por nós. Amém, irmãos? E o evangelho de hoje está em João, capítulo 10, versículos de 31 a 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. As autoridades dos judeus pegaram pedras outra vez para apedrejar Jesus. Então Jesus disse: por ordem do meu Pai tenho feito muitas coisas boas na presença de vocês. Por qual delas vocês me querem apedrejar? As autoridades dos judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das boas obras, e sim por causa de uma blasfêmia. Tu és apenas um homem e te fazes passar por Deus. Jesus disse:
Por acaso não é na lei de vocês que está escrito: eu disse, vocês são deuses? Ninguém pode anular a Escritura. Ora, a lei chama de deuses as pessoas para as quais a palavra de Deus foi dirigida. O Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Por que vocês me acusam de blasfêmia se eu digo que sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, vocês não precisam acreditar em mim. Mas se as faço, mesmo que não queiram acreditar em mim, acreditem pelo menos em minhas obras. Assim vocês conhecerão de uma vez por todas que o Pai está presente em mim e eu no Pai. Eles tentaram outra vez prender Jesus, mas ele escapou das mãos dele. Jesus atravessou de novo o Rio Jordão e foi para um lugar onde João ficava batizando. E aí ficou. Muitos foram ao seu encontro e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem é verdade. E aí muitos acreditaram em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, vimos aqui, nessa passagem do Evangelho, que as autoridades dos judeus queriam apedrejar Jesus. Por inveja, porque Jesus estava arrastando multidões, acolhia os pobres, os carentes, os necessitados, era justo. E eles estavam perdendo ali o seu domínio sobre o povo. Por egoísmo e por inveja, eles não aceitavam Jesus como Filho de Deus e acusavam de blasfêmia. Olha, se não acreditavam em Jesus por conta de ser Filho de Deus, que acreditassem em suas obras. Quantas curas, quantos milagres, quantas conversões Jesus estava proporcionando ali no meio do povo. Como é difícil acolher as coisas de Deus. Como é difícil a mente humana aceitar os desígnios de Deus. Veja, estamos vivendo em tempo de pandemia, de isolamento. E será que cada um de nós temos a responsabilidade para com o próximo? Estamos vivendo como tem que ser feito? O isolamento, o cuidado com o próximo, tudo hoje é muito contagioso, esse Covid é muito contagioso. Temos perdido várias pessoas na comunidade, parentes, amigos, irmãos, familiares, pais, mães, avós. E o que está em nossa mente? Será que também estamos apedrejando Jesus, dizendo que ele é culpado, que Deus é culpado dessas doenças? Como é difícil a mente humana aceitar os desígnios de Deus. Jesus veio para nos salvar, para nos dar uma vida nova. E o que nós temos refletido? Também temos apedrejado os políticos? Temos apedrejado os religiosos que estão tentando fazer alguma coisa? O que você tem feito? Você tem feito a sua parte? Tem se isolado? Tem cuidado para não contagiar o seu irmão? Ou é mais fácil atirar as pedras? Então, meus irmãos, que até em tempo de escuridão, tempo de pandemia, dessa peste que está
assolando o mundo inteiro, que nós trazemos assim em nosso comportamento como testemunho o reflexo de Deus, de Jesus em nós. Porque se somos imagem e semelhança de Deus, o que nós temos refletido através de nossas ações. Espero que, com o entendimento que nós temos, nós saibamos ser reflexos de Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.